Oi, pessoal. Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Muito bem. Hoje nós vamos estudar o reino protista, tá bom? Vamos lá continuar. O que significa o termo protista? Deriva do grego e significa primeiro de todos, tá? Então aí a vida continua a evoluir de uma forma muito significativa, e essa expressão primeiro de todos, porque aí é o ramo evolutivo que vai dar origem aos protozoários e posteriormente aos animais, o ramo evolutivo que vai dar origem às algas e posteriormente às plantas. Então, eis aí o termo protista, primeiro de todos. O reino protista é representado por dois grupos, os protozoários e as algas. Vamos falar nesse primeiro momento dos protozoários. O que significa a expressão protozoários? Proto significa primeiro, zoo animal, zoo, né? Animal, zoo, zoológico, por exemplo. Então, significa o termo primeiro animal. Características: são organismos unicelulares. Então, todos os protozoários são unicelulares, organismos formados por uma única célula. São eucariontes. Olha aí, eu significa verdadeiro, carion, núcleo. São organismos que possuem núcleo verdadeiro. E são também heterótrofos. O que isso que significa dizer? Hétero, diferente, trófos, alimento. Ou seja, eles precisam de uma obtenção diferente de alimento. Eles não produzem seu próprio alimento. Eles têm que comer alguma coisa. Por isso são heterótrofos. O reino protista também compreende as algas. São organismos unicelulares, mas também tem representantes pluricelulares. Por exemplo, quando você vai à praia e encontra ali o sargaço, você está vendo ali algas pluricelulares, tá bom? Então, são eucariontes, verdadeiro, carion, núcleo, células que possuem núcleo verdadeiro, núcleo bem definido, protegido, delimitado pela cariomembrana. São autótrofos, olha aí, auto significa sozinho, trófos, alimento, ou seja, eles produzem seu próprio alimento sozinho, não precisam de uma fonte extra de alimentação, porque produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Porém, existem algumas algas que são heterótrofas. Heterótrofas, tá? Isso a gente vai ver depois. Vamos continuar. Então, trabalhando com o grupo dos protozoários, vamos aqui estudar o primeiro grupo dos protozoários, que são os protozoários ameboides. Gente, quero fazer aqui uma observação, que os protozoários eles são classificados de acordo com suas estruturas de locomoção, tá bom? Então, o primeiro grupo, ameboide, é assim chamado, por quê? Porque locomoção por meio de pseudópodes. Pseudo significa falso, podos, pés, falsos pés. E isso é o que caracteriza ao grupo o movimento ameboide. O movimento semelhante ao o movimento característico da ameba. E para que serve os pseudópodes? É empregado na captura de alimento por fagocitose. Deixa eu te fazer aqui uma colocação, tá? Um paralelo. Para que servem nossas estruturas de locomoção? Para que servem os nossos pés e nossas mãos, nossas pernas e nossos braços? Servem para locomoção e captura de alimento. Seja você trabalhando, seja você na caça, na pesca ou até mesmo num supermercado, você está utilizando de suas estruturas de locomoção para se movimentar e capturar alimento. Já pensou nisso? Não é verdade? Então também as amebas utilizam os movimentos de pseudópodes, o movimento ameboide com os falsos pés, para se locomover e capturar alimento. Ok? Então, vamos lá. Algumas espécies de protozoários ameboides são parasitas, inclusive do homem. Temos aqui como exemplo a Entamoeba estolística, que causa disenteria amebiana, e a Entamoeba gengivale, que causa inflamação na gengiva. Continuando. Nessa imagem aqui nós vemos uma foto de microscópio óptico de luz em que nós observamos um cisto de uma ameba.
da entamoeba histolística. Ok, muito bem. E aqui nessa imagem nós temos um exemplo de ameba ou amoeba de água doce, tá bom? Então, observem aqui, olha, os pseudópodes, esse movimento aqui em que ela projeta o citoplasma para se locomover, então ela imita aqui um pé, um falso pé, chamado então de pseudópodes. Também você vê aqui na imagem real, essa projeção do citoplasma, dando a ideia ali de um pé, né, isso, um falso pé, por isso vem o termo pseudópodes, dos quais esses organismos utilizam dessa estratégia para se locomover. Então, um pseudópode, todo mundo já entendeu o que é um pseudópode, e aqui um vacúolo pulsátil. O que é um vacúolo pulsátil? Essa estrutura, essa organela, tem a função de se encher de água e de eliminar o excesso de água. Eu quero fazer com vocês aqui um paralelo. Nós somos animais, nós mamíferos, na verdade somos animais. E no que nós é um órgão, nos organismos unicelulares é uma organela, certo? Então, uma organela, ela vai ter o papel de fazer a função de um órgão, tá bom assim? Então, no que em nós é um órgão, lá nos seres unicelulares será uma organela. Então, esse vacúolo pulsátil, que elimina o excesso de água, qual o órgão no nosso corpo responsável por eliminar o excesso de água do nosso corpo? Os rins. Existem pessoas que sofrem com pressão alta e tomam medicamentos diuréticos para eliminar o excesso de água do corpo, evitando o inchaço das mãos e dos pés. E também baixar a pressão, tá bom? Temos aqui, olha, o vacúolo digestivo. Então, isso aqui é uma organela em que quando o alimento é englobado, é engolido, envolvido pela ameba, pelos pseudópodes, assim que o alimento entra no corpo da célula, no citoplasma, ele é envolvido por lisossomos, por organelas, né, isso que contém enzimas digestivas, os lisossomos. Então, envolve a partícula alimentar e forma ali um vacúolo digestivo. Quero perguntar para vocês qual o paralelo, qual o órgão semelhante que existe em nós, animais, que é semelhante ao vacúolo digestivo? É o nosso estômago, né? Isso que tem a função de digestão. Tá bom assim? Sempre você faça a comparação para entender melhor. Temos aqui o núcleo da célula. Qual é a função do núcleo, gente? O núcleo tem duas atividades super interessantes. Primeira atividade, controle do metabolismo. Então, todo funcionamento, né, metabolismo significa isso, significa trabalho. Todo funcionamento, todo o trabalho da célula é controlado, comandado pelo núcleo. E também o núcleo tem outra função, a segunda função, que é a reprodução. Porque é lá no núcleo da célula que se encontra o material genético, tá certo? O DNA, os cromossomos, e é a partir de lá que controla o mecanismo de divisão celular. Tá bom assim? Membrana plasmática. Qual a função da membrana plasmática? É proteção, tá certo? E comunicação com o meio extracelular e intracelular. Que estrutura do nosso corpo, que órgão do nosso corpo é semelhante à membrana plasmática? Nossa pele, não é verdade, gente? Com função de proteção. E temos aqui o citoplasma, citocélula, plasma, corpo. É o corpo da célula. Assim como no nosso corpo estão mergulhados, inseridos os nossos órgãos e os nossos membros, no corpo da célula, no citoplasma da célula, está inserida as organelas citoplasmáticas. Tá bom assim? Acabamos de aprender sobre a ameba, protozoários ameboides. Agora nós vamos estudar sobre os protozoários flagelados. Protozoários flagelados utilizam flagelos, não é isso? Flagelos empregados na locomoção e captura de alimento. Então isso aqui vai ser constante. Para que servem os pseudópodes? Locomoção e captura de alimento. Para que servem os flagelos? Locomoção e captura de alimentos. Existem protozoários flagelados parasitas, inclusive do homem, tá bom? Nós vamos estudar com mais profundidade isso aí. Um exemplo de protozoário flagelado parasita do homem é o Trypanosoma
cruzi, que causa a doença de Chagas. Logo mais nós estaremos estudando sobre a doença de Chagas. Vamos continuar? Algumas espécies vivem em associação mutualística. Então, o que é uma associação mutualística? É uma associação entre duas espécies diferentes em que uma depende intimamente da outra para viver. Tranquilo assim? É uma relação, tá certo? Harmônica, em que duas espécies diferentes dependem intimamente uma da outra para viver. Exemplo: protozoário do gênero Triconinfa, que vivem no intestino de cupins e de baratas, comedores de madeira, digerindo a celulose que esses animais não conseguem digerir sozinhos. Então, no intestino de cupins e de baratas se encontram esses protozoários flagelados. Olha aqui, ó, vários flagelos. E esses protozoários flagelados possuem uma enzima chamada de celulase, que digere a celulose. O cupim, a barata, não possuem, não produzem essa enzima. Porém, o protozoário produz essa enzima e consegue digerir a celulose. Então, você observa que tanto o cupim como o protozoário precisam intimamente um do outro para viver. Como assim? O protozoário não consegue raspar a madeira. O protozoário não consegue picotar o papel. Mas o cupim consegue raspar a madeira. A barata consegue picotar o papel e umedecer o papel. O cupim consegue raspar a madeira, roer a madeira e umedecer a madeira. Tá bom? Então, essa madeira que está em forma de pó e esse papel que é triturado, então fica fácil agora para o protozoário liberar suas enzimas digestivas, a celulase, e assim digerir a celulose. Certo? Então, tanto o protozoário é beneficiado porque vai ter muita celulose para ele digerir, como também o cupim e a barata são beneficiados, porque já que não consegue digerir a celulose, mas com o apoio, a associação mutualística com o protozoário, vão passar a digerir a celulose e se alimentar dela também. Tá bom assim? Então, tranquilidade. Vamos continuar. Reprodução. A maioria da reprodução dos protozoários flagelados é assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Certo? Então, quando um protozoário se divide, né, por divisão binária, quando ele se divide ao meio, quando ele se parte ao meio através de uma mitose, certo? Uma divisão binária longitudinal, então essa reprodução foi assexuada. Por quê? Porque não houve troca de material genético entre dois protozoários diferentes. Ele, por si só, se dividiu sozinho, né? Por uma divisão mitótica, sem haver troca de material genético, sem haver nenhuma recombinação gênica, então isso aí é chamado de reprodução assexuada, tá? Você vê aqui essa imagem, a imagem de um Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário flagelado que causa a doença de Chagas. Essa imagem aqui é de uma giardia. O que você olha aqui parece dois olhinhos, não são dois olhinhos, são dois núcleos, tá? Dois núcleos. E você observa também aqui, ó, os flagelos, tá? A mesma imagem da giardia, só que aqui é uma imagem em 3D, tá certo? Vamos continuar. Protozoários ciliados, dotados de cílios. E para que servem esses cílios? Utilizados na locomoção e na captura de alimento. Tá bom assim? Temos como exemplo padrão de protozoários ciliados o paramécio. Protozoário de vida livre, no geral, tem a presença de dois tipos distintos de núcleo. Um macronúcleo, macro significa grande, ou seja, um núcleo maior que regula as atividades do metabolismo, né? O controle das atividades da célula, e um micronúcleo, um núcleo menor, que participa da reprodução assexuada, seja o protozoário se dividindo por mitose, e a reprodução sexuada, seja o protozoário trocando informação genética, seja o protozoário produzindo gametas. Tá bom assim? Tranquilidade? Então, todo mundo está entendendo aí, né? Observa bem, né? Protozoários ameboides, exemplo padrão, a ameba. Protozoários flagelados, exemplo padrão. Nós temos o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Nós temos a giardia, que também é um protozoário flagelado, tá bom? E temos agora o protozoário ciliado, que temos como exemplo padrão o paramécio.
Paramécio, quando diz aqui que ele é um protozoário de vida livre, é porque ele não é parasita. Ele vive livre na natureza. Ele não precisa parasitar ninguém. Então, você vê aqui imagens do paramécio, tá certo? Imagens aqui, olha, do paramécio, tá bom? Então, vamos continuar. Como é que é feita a alimentação do paramécio, do protozoário ciliado? É feita por ingestão. O paramécio ele possui uma célula muito desenvolvida. A reprodução é assexuada por divisão binária e sexuada por conjugação. O que isso quer dizer? Um protozoário se une ao outro e eles trocam informações genéticas. Então, isso é a reprodução sexuada. Se é a troca de material genético, então é uma reprodução sexuada, tá bom? Então, vamos às estruturas celulares. Vamos começar daqui. Vamos começar daqui. Citóstoma. Citocélula. Toma, boca. Então, aqui é a boca da célula. É por onde o alimento entra e aqui se forma os vacúolos digestivos. Então, subindo. Vacúolo digestivo. Todo mundo já entende. Vai ser responsável pela digestão semelhante ao nosso estômago. Vacúolo contrátil. Aqui, ó. Vacúolo contrátil vazio. Ou seja, aqui já eliminou o excesso de água. Agora, veja aqui embaixo. Vacúolo contrátil cheio. Ou seja, como esses animais vivem em ambiente aquático e com relação ao ambiente, esses animais são hipertônicos, eles contêm mais sais do que o ambiente, então a água por osmose passa pela membrana plasmática e vai inchando esses animais. Para que esses animais não venham estourar, eles têm essa organela, chamada de vacúolo contrátil, que regulariza o controle osmótico. Ou seja, à medida que a água vai entrando, os vacúolos vão se enchendo e quando estão cheios eles se esvaziam, tá certo? Fazendo o equilíbrio, o controle osmótico, o controle da passagem de água desses organismos, tá bom assim? Ok, temos aqui os tricocistos, que são os cílios, né? Protozoários ciliados. Temos aqui o micronúcleo responsável pela reprodução sexuada. Falamos agora há pouco, né, sobre a conjugação, em que um paramécio se une ao outro, a exemplo dessa imagem, para trocar informações genéticas. Temos aqui o macronúcleo, que é o grande núcleo responsável pelas atividades metabólicas da célula, do organismo. Temos o endoplasma. Endoplasma, citoplasma é a mesma coisa, tá? Essa expressão endo significa dentro, né? O corpo de dentro, tá certo? Então, citoplasma, corpo da célula, endoplasma, o corpo de dentro, significa a mesma coisa. Temos aqui os cílios, tá certo? Os cílios. Aqui os tricocistos são cílios maiores, tá bom? E o sulco oral. Então, olha como essa célula ela é muito complexa, muito desenvolvida, que ela tem até uma reentrância, uma entrada que funciona como boca, certo? Em que o alimento entra por essa passagem aqui e se direciona até a boca do animal. Quem é que empurra o alimento até essa entrada? Os cílios, né? O batimento ciliar é que empurra, dirigindo o alimento até o suco oral, até chegar no citóstoma, que é a boca da célula, e formar assim o vacúolo digestivo. E aqui nós temos o citopismo, o citopígeo, tá bom? Então, o citopígeo, o que significa isso? O citopígeo é o ânus celular. Então, a célula agora está defecando, eliminando os resíduos, tá certo? Os resíduos digestórios. Então, aquilo que do alimento não serve mais, ela vai agora eliminar através do citopígeo, ou ânus celular. Tá bom assim, gente? Vamos continuar. Temos agora os protozoários esporozoários. Agora, isso nos chama a atenção. Eles são em formas de esporos. Olha o que nos chama a atenção. São protozoários parasitas. E o que é que eles têm? Ou, na verdade, o que é que eles não têm, né? A ausência de estruturas para locomoção. Isso faz todo sentido. Como a ameba tem pseudópodes, então ela consegue capturar seu alimento através dos seus falsos pés. Existem amebas que são parasitas, mas também existem amebas de vida livre, que vivem na água doce. Até porque elas têm estruturas de locomoção para isso. Protozoários ciliados, nós temos ali o paramécio, que tem os cílios para se locomover e capturar alimento. Eles vivem também na água doce, são animais de vida livre. Tá certo? Protozoários flagelados, nós temos protozoários flagelados que são parasitas e outros também que são de vida livre. Por quê? Porque utilizam dos flagelos para capturar seu alimento. Agora, esse protozoário aqui,
o esporozoário, eles não têm estrutura de locomoção. Então, como eles não têm estrutura de locomoção, eles são obrigados a parasitar alguém, porque eles não têm como caçar o seu próprio alimento, tá certo? Então, eles alimentam-se por absorção direta dos nutrientes dos organismos que parasitam. Então, nós temos como exemplo padrão de protozoário esporozoário o Plasmodium, tá bom? Então, você pode repetir comigo esse nome, o Plasmodium. Então, você observa ele aqui, ó, ele parasitando as hemácias, se reproduzindo no interior das células sanguíneas das hemácias, estourando as hemácias. Está vendo aqui? Ok? Vamos aprender mais sobre ele? Então, esse tipo de protozoário, o Plasmodium, ele se reproduz através de dois mecanismos, tá? Ele se reproduz através de dois mecanismos. Então, o primeiro mecanismo é a esporogonia, em que acontece a meiose. Então, então, por meiose, este protozoário plasmódio ele vai produzir esporos. Olha o nome, esporogonia. Então, através desse mecanismo de reprodução, ele vai produzir esporos. E aqui nós temos os esquizogonia, outro meio de reprodução, esquizogonia, que ocorre por mitose. Vamos ver o que acontece em cada uma delas, ok? Então, aqui eu tenho uma célula que acabou de ser fecundada. Então, foi formado aqui um ovozigoto, né? O ovozigoto é originado pela fecundação. Então, essa célula diploide 2N vai sofrer meiose e vai formar 4 esporozoítos, tá? 4 pequenos esporos, né? 4 esporozoítos haploides que permanecem dentro do cisto. Agora, cada esporozoíto desse vai sofrer uma mitose. Então, cada um vai dar origem a 2. No final, eu vou ter uma célula que dentro dessa célula, dentro dessa membrana, eu vou ter 8 esporozoítos haploides, que depois vão sair da membrana, depois vão sair do cisto, tá? Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco. Aguarda só um pouquinho. Se você entendeu esse mecanismo de reprodução, tá certo? A esporogonia por meiose, então já está de bom tamanho. Agora vamos para a esquizogonia. Aqui não acontece meiose, aqui acontece apenas a mitose. Então, se aqui, no primeiro processo de esporogonia ocorre meiose, aqui representa a reprodução sexuada, porque na meiose acontece a recombinação, a troca de informações genéticas, tá? E aqui na esquizogonia é por mitose. Então, mitose não é mecanismo de reprodução sexuado, tá certo? Pelo contrário, é assexuado. Vamos lá. Aqui eu tenho uma célula inicial uninucleada, uma célula com um único núcleo. O que é que vai acontecer com esse núcleo? O núcleo sofre várias divisões mitóticas, né? Várias mitoses, ok? Porém, o citoplasma não se divide, tá? Sem divisão do citoplasma. Então, vai sofrer várias mitoses. Uma célula dá origem a 2, um núcleo dá origem a 2, 2 dá origem a 4, 4 dá origem a 8, tá? Então, vai formar aqui uma célula multinucleada. Depois, o que acontece? A individualização das células, formando os merozoítos, tá? Então, aqui eu tenho, por esporogonia, eu tenho a produção de esporozoítos, reprodução sexuada. E por esquizogonia, eu tenho a produção de merozoíto, reprodução assexuada. Vou repetir, tá? Para ficar bem gravado aí na memória de vocês. Através da esporogonia, eu tenho a produção de esporozoítos, reprodução sexuada, por meiose. E através da esquizogonia, eu tenho a produção de merozoítos, reprodução assexuada, por mitose. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre algumas protozooses. O que é isso? São doenças causadas por protozoários. Doença de Chagas. Agente etiológico. Então, agente etiológico. Isso é muito importante. Agente etiológico é o agente que causa a doença. O vetor é o agente que transmite a doença. E a profilaxia são as formas de tratamento, tá bom?
Então, não esquece desses 3 termos, tá? Agente etiológico é o que causa a doença, o vetor é o que transmite e a profilaxia são as formas de tratamento. Agente etiológico, Trypanosoma cruzi. Quem é o vetor? É o Triatoma infestans, ou barbeiro, certo? Barbeiro ou chupança, tá? Uma doença muito comum aqui no Nordeste. E quais são as complicações? A insuficiência cardíaca. Como o Trypanosoma cruzi parasita o coração, tornando assim o coração inchado, tá? O coração crescido, muito pesado, isso causa insuficiência cardíaca. Existem pessoas que sofrem dessa doença, né, a doença de Chagas, e que tem que usar um marca-passo para auxiliar no impulso nervoso do coração e o coração poder assim bater normalmente, tá? Devido ao inchaço do coração, ele fica muito pesado e tem dificuldade de bater sozinho e tem que ser auxiliado com um marca-passo, ok? Então, quais são os órgãos afetados? O coração, o fígado e intestino. E a transmissão? A transmissão ocorre através das fezes do barbeiro. Também acontece através das transfusões de sangue e congênita. O que é uma transmissão congênita? É de mãe para filho, tá certo? Durante a gestação, quando há contaminação da parte da mãe para o filho, isso se chama de congênito, quando algo é passado da mãe para o filho, tá? E também a transmissão do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, também ocorre através dos alimentos. Através das fezes do barbeiro. No momento que o barbeiro pica uma pessoa, na verdade, o Trypanosoma cruzi não está no bico, na prosbóscide do barbeiro, né? No bico do barbeiro, tá? O protozoário, o Trypanosoma cruzi, se encontra nas fezes. Porém, quando o barbeiro pica, ele deixa o orifício. E acontece que os protozoários que se encontram nas fezes do barbeiro, eles migram, eles entram pelo orifício da picada e ganham a circulação. E quando você coça o local da picada sem saber o que aconteceu, né, só pela coceira ali você vai e coça o local, você termina empurrando mais protozoários para dentro do orifício, que eles vão ganhar assim a sua circulação, parasitando o seu coração, fígado e intestino, principalmente o coração. A contaminação também pode ocorrer através da transfusão de sangue. Se uma pessoa que tem o Trypanosoma cruzi, que tem a doença de Chagas, doar sangue para uma pessoa sadia, a pessoa ficará contaminada. Mas não se preocupe, que as pessoas que doam sangue, elas são bem examinadas, não existe sangue contaminado do Hemop não, viu gente? Porque os sangues são examinados. Mas se porventura isso acontecesse, aconteceria com certeza a contaminação congênita. Então, uma mãe que tem doença de Chagas pode sim transmitir essa doença para o filho durante a gestação. E também através de alimentos, como o açaí, caldo de cana. É verdade, gente, infelizmente. Se você tomar o açaí in natura, tomar o caldo de cana produzido na hora, se naquelas canas ali, o barbeiro andou por ali e defecou, então aquela cana, ao ser espremida, juntamente com o suco da cana, com o caldo da cana, vai às fezes do barbeiro com o Trypanosoma cruzi dentro, e se isso acontecer, você vai ser contaminado com a doença, tá? Como realmente foi diagnosticado, né, recentemente, né, casos de contaminação pelos Trypanosoma cruzi através do açaí e do caldo de cana, tá bom? E a profilaxia é eliminar o barbeiro, eliminar as ameaças humanas, né? Então, eliminar o barbeiro, evitar casos de pau a pique, né? Casas conhecidas como casas de taipa, porque as brechas, né? As frestas destas casas terminam servindo de moradia para o barbeiro. Não desmatar, é lógico isso, porque quando você desmata, então o barbeiro ele vai procurar morada e termina procurando as casas para habitar nelas e manter animais domésticos longe de casa e ter cuidado com os alimentos. Isso é verdade. Existem muitas pessoas que moram próximos às matas e quanto mais próximo você está da mata, você também está se expondo aos perigos, aos agentes patológicos que vivem ali. E quando o homem avança no desmatamento, então as doenças, né, os organismos, os parasitas que ali se encontram vão avançar também em direção à humanidade, tá? E termina assim prejudicando os seres humanos, tá bom? Vamos continuar. Então, olha aqui o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Está aqui o barbeiro, certo? Então, é chamado de barbeiro porque geralmente você dorme todo coberto, né? Somente a região da face que fica descoberta.
Então ele pica geralmente aqui na região do rosto, da face, da barba, e por isso que ficou o nome o barbeiro. Aqui as casas de taipa, as casas de pau a pique, cheio de frestas, no qual eles se escondem nessas frestas da casa, certo? Então, o que acontece? Está aqui o barbeiro. Quando o barbeiro ele pica uma pessoa sadia, através do orifício da picada, certo? Vai entrar os protozoários flagelados que se encontram nas fezes do animal, tá? Então, o que acontece? Esses protozoários vão entrar pelo orifício da picada, tá? E vai contaminar a pessoa que não tinha a doença, tá? Então, e como é que o barbeiro contrai esse tripanossoma? Tanto ele picando animais selvagens, certo? Animais selvagens que são reservatórios da doença, são reservatórios do tripanossoma cruzi. Então, ao picar animais como por exemplo, o cachorro do mato, o tatu, ele termina se contaminando, o barbeiro termina se contaminando com os protozoários, com o tripanossoma cruzi. Então, e ao picar uma pessoa sadia, ele vai transmitir a doença, tá? Então, o protozoário se reproduz no coração. Ao sugar o sangue, o barbeiro se infecta com o protozoário. As fezes com tripanossoma caem no sangue através do orifício da picada. E aí vai contaminar a pessoa, tá ok? Então vamos continuar. Outro protozoário flagelado, que é a leishmaniose tegumentar, ou úlcera de Bauru. Agente etiológico, Leishmania brasiliensis. Então, é o agente que causa a doença. O vetor é o litisomia, certo? Que é um flebotomídeo, conhecido também como mosquito palha ou birigui. Esse é o que transmite a doença. E quem são os hospedeiros? Ou os reservatórios? O homem, cães, gatos, roedores e equinos, certo? Então, os cavalos também podem ser hospedeiros da doença. E quais são as complicações? Deformações, feridas terríveis na pele. Órgãos afetados: a face, a boca, a laringe, pernas e braços. Quais são os sintomas? Feridas ou verrugas e nariz de anta, né? Se a picada for no nariz, né, o nariz vai ficar inchado, parecendo ali aquela ferida, um nariz de anta. E a profilaxia? É a vacina, eliminar o mosquito, usar repelentes e casas longe da mata. Essa doença, esse protozoário flagelado, tem o nome úlcera de Bauru, porque a princípio foi encontrado muitos casos dessa doença na cidade de Bauru, São Paulo. Olha aqui a ferida, terrível, não é verdade, gente? A ferida que a picada desse inseto aqui, ó, o birigui, causa, tá vendo? Parece uma pizza, né? Terrível, terrível mesmo. Tá? Então, deixa eu passar logo isso aqui. Ok. E tem outro tipo também de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, também conhecido como calazar. Agente etiológico, quem é que causa a doença? Leishmaniose chagas. A que causa a ferida, leishmania ou leishmania brasiliensis. A que causa a leishmaniose visceral, né, interna, é a leishmania chagas. Quem é o vetor? É o mesmo mosquito, tá? O birigui. Mosquito palha ou birigui. Ou então do gênero lutisomia, certo? Quais são as complicações? Olha o nome aqui, hepatoesplenomegalia, ou seja, o inchaço do fígado, o crescimento do fígado, tá certo? Órgãos afetados, o fígado, o baço, o intestino. Sintomas, febre e enfraquecimento, ok? E a profilaxia são as mesmas utilizadas na Leishmania brasiliensis, tá? Casas longe de mata, vacinação, ok? Tratar os doentes e se eliminar o mosquito. Agora vamos a outro protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase, agente etiológico que causa doença Trichomonas vaginalis. A transmissão é através da relação sexual sem preservativos e também utilizando toalhas e roupas íntimas úmidas. Órgãos afetados, a uretra e a vagina. E sintomas é a leucorreia, que é o corrimento branco ou amarelado, né? Isso que cheira muito mal e causa muita irritação. E a profilaxia
é tratar os doentes e o uso de preservativo. Giardíase, outro protozoário flagelado. Agente etiológico, Giardia lamblia, nome muito bonito. Você já imaginou você colocar esse nome na sua filha, né? Qual o teu nome? Giardia lamblia, nome muito bonito. E as complicações? Infecções intestinais e desidratação, né? Até porque a disenteria causa desidratação. Órgãos afetados, principalmente o intestino delgado. Sintomas intestinais, dores intestinais e diarreias. E a transmissão se dá através da água e de alimentos contaminados. Aqui é doença que acontece em lugares que não têm saneamento básico, certo? Então, em que se contaminam águas e alimentos e aí termina contaminando as pessoas também. Profilaxia é o saneamento básico. E a higiene, lavar frutas e verduras, lavar as mãos. Então, isso aí são cuidados, é higiene sanitária, tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora sim. Isso aqui cai muito em vestibular. Malária, impaludismo ou cesão, certo? E, inclusive, se tem vacina hoje, né? Se tem vacina para a malária, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agente etiológico. Existem 4 tipos de plasmodium que causa doença. Tem o plasmodium falciparum, que causa uma malária maligna, muito mortal. Plasmodium malariae, que é uma malária benigna, menos mortal. Plasmodium vivax, que também é benigna. E Plasmodium ovale, mas só que esta não ocorre aqui no Brasil. Quem é o vetor? Quem é que transmite a doença? Um mosquito do gênero Anopheles, tá? Logicamente, quem causa a doença são as fêmeas, porque só as fêmeas picam. Os machos não picam. Os machos dos mosquitos se alimentam de frutas, de seiva. Agora, as fêmeas se alimentam de sangue, porque precisam de sangue para amadurecer os ovos, seus ovos, ok? Então, quem transmite a doença é um mosquito do gênero Anopheles. Também outro nome muito bonito, né? Anopheles. Vamos lá. Então, como é que ocorre a contaminação do plasmodium, ou então da malária, tá certo? Gente, olha, na grande maioria dos casos, na grande maioria dos ciclos de vida, o homem é o hospedeiro definitivo. O que é o hospedeiro definitivo? É aonde acontece a reprodução sexuada, tá? E os outros animais são os hospedeiros intermediários. Quem é o hospedeiro intermediário? É aonde ocorre a reprodução assexuada. Então, o hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada e o hospedeiro intermediário é onde acontece a reprodução assexuada, tá bom? Porém, no caso da malária, tá, temos uma exceção. Aqui é o contrário. É no mosquito que acontece a reprodução sexuada. E no homem vai acontecer a reprodução assexuada. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do mosquito. Quando o mosquito Anopheles, ele pica uma pessoa infectada, ele vai ingerir hemácias, células sanguíneas, e dentro dessas células sanguíneas vão se encontrar os gametas, tá? Dentro dessas células sanguíneas vão se encontrar o gameta feminino e o gameta masculino do plasmódio, tá? Do protozoário esporozoário que causa a malária, o plasmodium, certo? Então, dentro das hemácias vão instalar os gametas. O que vai acontecer? Esses gametas eles vão se encontrar e vai acontecer a fecundação. Gametas masculinos se encontram com os gametas femininos, acontecendo a fecundação e formando assim o ovo zigoto. Esse ovo zigoto ele vai se instalar na parede do estômago do mosquito, tá? E vai se instalar formando ali um ovo, não é isso? Um ovo chamado de oocisto, perdão. Então, o que é que vai acontecer? Esse ovo chamado de oocisto, ele vai se dividir por meiose, reprodução sexuada, esporogonia. Tá lembrado? Esporogonia, reprodução sexuada por meiose. Então, vai acontecer várias meioses, várias mitoses, né? Depois das meioses, né? Porque nós sabemos que na meiose acontece uma meiose, depois da meiose ocorre uma mitose, tá certo? A meiose 2 é semelhante a uma mitose. Então, vai acontecer isso. Reprodução sexuada por meiose, e vai haver a formação de vários esporozoítos.
Essa reprodução sexuada vai ser através de esporogonia, como acabamos de falar. Então, vai se formar vários esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão estar presentes na saliva, nas glândulas salivares do mosquito. E o mosquito, ao picar uma pessoa sadia, vai contaminá-lo. Então, vou perguntar para vocês, pergunta do vestibular, qual a forma do esporozoário, qual a forma de infecção, a forma infestante no ser humano? São os esporozoítos. Então, quando um mosquito pica um ser humano sadio, ele vai introduzir no ser humano os esporozoítos, ok? Então, esses esporozoítos vão para o fígado, diretamente para o fígado, através da corrente sanguínea, ele vai para o fígado. E lá no fígado vai acontecer a reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre por esquizogonia, tá? A reprodução assexuada ocorre por esquizogonia. Então, o que é que vai acontecer? Então, os esporozoítos vão começar a se dividir por mitose, assexuadamente, e vai formar vários merozoítos, tá? Então, cada esporozoíto vai se reproduzir assexuadamente e vai dar origem a vários merozoítos. Esses merozoítos, eles vão infectar as células e vão continuar se reproduzindo por mitose. E vão produzir mais merozoítos. Vão produzir tantos merozoítos que a hemácia vai estourar. E quando a hemácia estoura, libera esses merozoítos na corrente sanguínea, juntamente com toxinas. Isso é que causa surtos de febres intensos, tá? Quando essas febres são regulares, de 3 em 3 dias, aí é a malária benigna. Agora, quando essas febres são irregulares, de 3 a 4 dias, então o intervalo se torna menor, então tem de 3 dias, e depois tem no outro dia, no quarto dia. Então, quando essas febres são irregulares, o corpo não suporta esses ataques de febre irregulares. Isso termina causando a morte do indivíduo, tá certo? Quando as febres são regulares, é mais fácil tratar. Agora, quando as febres são irregulares, surtos de febres irregulares, aí fica difícil tratar. A febre é justamente porque as hemácias estão sendo estouradas, estão sendo liberadas toxinas e os merozoítos estão sendo espalhados na corrente sanguínea. Então, esses merozoítos, vai chegar um momento em que cada um deles vão penetrar numa célula, numa hemácia, e ele vai se desenvolver, formando um gametócito. Então, essas hemácias parasitadas por esses merozoítos que se transformaram em gametócitos são as hemácias contaminadas que, quando um mosquito picar a pessoa infectada, vai terminar ingerindo essas hemácias e, assim, repetindo o ciclo, tá certo? Qualquer coisa, é só você voltar o vídeo e acompanhar a explicação, tá certo? Então, resumindo, eu vou resumir tudo isso em poucas perguntas, tá certo? Em 2 perguntas, no máximo 3. Na malária, aonde ocorre a reprodução sexuada? Aí você responde no mosquito. Muito bem, parabéns. Na malária, aonde ocorre a reprodução assexuada? Aí você responde no homem. Parabéns, muito bem. Na reprodução sexuada, qual o mecanismo de reprodução? A esporogonia, onde vai se formar o quê? Esporozoítos, por meiose. Muito bem. E na reprodução assexuada, qual o mecanismo? Esquizogonia. E quais são as células formadas? Os merozoítos, tá? E os merozoítos é que vão dar origem aos gametas, que vão estar circulantes nas hemácias, e que quando o mosquito picar a pessoa contaminada, o mosquito vai se contaminar também ao ingerir essas hemácias com os gametócitos dentro delas. Tá bom assim? Muito bem. Outra doença causada por um protozoário, né? A toxoplasmose, certo? Outra doença causada por protozoário. Também esse aqui não tem estrutura de locomoção não, tá certo? Então, é o agente etiológico, é o Toxoplasma gondii. A transmissão se dá através de fezes, né? E dentro das fezes, os cistos, né? Isso se encontra os cistos nas fezes dos animais, né? De cães e de gatos. E essa doença também pode ser congênita, ou seja, a mãe pode passar para o filho. Uma mulher grávida tem que ter muito cuidado para não se aproximar de animais e não pisar em cocô de gato e de cachorro. Por quê? Porque ao pisar no cocô de gato e de cachorro, a pessoa grávida, né, pode se contaminar com esses protozoários, o toxoplasma, que causa a doença toxoplasmose. Na mãe não vai causar muitos problemas não, porém no filho, principalmente se for no início do desenvolvimento embrionário, pode causar cegueiras, abortos e retardos mentais.
A amebíase, uma doença muito conhecida. Olha aqui, cistos de ameba no exame de fezes, tá? Olha aqui uma ameba, ok? No microscópio óptico de luz. Agente etiológico que causa doença é a entamoeba histolística. A transmissão se dá por ingestão de cistos da ameba, né? De cistos que está nas fezes, né? Através de água e alimentos contaminados. E as amebas se tornam hematófagas lá na luz intestinal. Ela passa a se alimentar de sangue. Isso vai causar anemia, fraqueza e uma série de problemas. Dores intestinais, na verdade, cólicas, sintomas, dores abdominais, diarreia, enfraquecimento, né? E a prevenção é o saneamento básico, que é a higiene, certo? Então, isso é doença que geralmente acontece em regiões que tem a falta de saneamento básico. Ok? Gente, terminamos a nossa aula falando sobre protozoários, né? Reino protista, a introdução, e protozoários, tá? Nossa próxima aula nós vamos trabalhar sobre as algas. Valeu, gente. Obrigado pela atenção.